Vídeo de hoje vai falar do sorteio das oitavas de final da Champions. O sorteio é na próxima segunda-feira. Vamos conhecer aí os 8 confrontos. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do que mais surpreendeu, do que mais chamou a atenção desses 16 classificados e tentar fazer uma projeção. Eu digo tentar, porque como os jogos só começam no mês de fevereiro, muitas coisas podem mudar até lá. E exatamente sobre o que vai mudar ou o que pode mudar até lá, a gente também vai abordar aqui no vídeo. Então, ó, primeira coisa de tudo, like. Aquela moralzinha no like pro vídeo bombar mais, chegar para mais pessoas. Não esquece do like aí, por gentileza. Segunda coisa, se você já se inscreveu, se não se inscreveu, se inscreva agora no canal. Se você já está inscrito, confere se o sininho das notificações você ativou na hora que se inscreveu. Porque senão eu vou fazer o vídeo novo, vídeo sai, você não fica sabendo o que eu fiz. Então, confere se o sininho das notificações está lá bonitinho, ativadinho, coisa linda. Beleza? Vamos lá, outra coisa. QR Code do Aposta Ganha. Hoje vai pro lado certo da tela, né? No vídeo passado eu apontei pro lado e ele entrou no outro. Ai, é um tapado. Então tá aqui, ó, com bônus de boas-vindas para você começar a brincar no Aposta Ganha, para você começar, quem sabe, botar uma grana legal no bolso. Esse fim de semana tem clássico na Premier League, Chelsea Arsenal, tem o Líder em Campo, tem Derby de Roma na Itália, Roma e Lazio, tem última rodada da Série B, Vasco, abre o olho. Tem Série A também, tem muitas oportunidades para você se dar bem demais no Aposta Ganha. Então esse é o meu QR Code aqui, que vai te dar esse bônus de boas-vindas, então vai ajudar mais ainda para você começar legal, com o pé direito no apostaganha.bet, parceira do canal do Jorge Igor. E falando aqui no canal, domingo tem o Jorge Igor Responde 3. Então você pode continuar mandando perguntas, já chegaram várias no vídeo da edição 2 do quadro, a gente já está separando aqui, mas se você tem alguma pergunta sobre futebol, carreira ou qualquer outro assunto que eu não entenda, mas que eu adore dar pitaco, manda que eu vou selecionando ali para responder. Não dá, infelizmente, para a gente responder a todas, que por exemplo, nesses 2 primeiros vídeos eu fiz, eu respondi, 4, 5 perguntas por vídeo, assim, em média, e durou 25 minutos, 28 minutos, então vai ficar um negócio gigante, mas a gente vai separando, vai lendo tudo, às vezes tem mais de uma pergunta que vai na mesma direção também, então vai mandando nos comentários aqui, porque domingo tem mais, tá bom? Os potes aí a gente vai colocar na tela para você, na arte aí, ó, pote 1, você tem aí bichos papões, né? Você tem Bayern de Munique, prateleira 1, Real Madrid, Manchester City, dá pra gente dizer que o Chelsea também hoje pode entrar nesse bolo. Você tem Napoli, que é a sensação da temporada, Porto, Benfica, enfim, Tottenham, esse é o pote 1. E no pote 2, ok, você tem lá Clube Brugge, que na teoria é um adversário mais acessível, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt, mas você tem também PSG, Liverpool, a dupla de Milão. Você tem Borussia Dortmund. Então, o negócio é pesado. É pesado. E a gente vai falar um pouquinho dos potes. Começando especificamente aqui a falar do pote 2. Né? Vamos de baixo para cima. Porque esse pote 2, por exemplo, esse pote 2 ele tem o Borussia Dortmund, que apesar de perder o Haller, o Haller voltou a treinar, inclusive, na última semana de outubro. Ele teve, para quem não lembra, ele teve lá o tumor nos testículos e aí precisou passar por um tratamento de câncer que nesse caso, é um tratamento ainda mais pesado, enfim. E mesmo assim, o Dortmund vai lá, faz uma campanha de 9 pontos, uma campanha segura na vice-liderança do grupo, né? O Sevilla acabou com mudança de técnico no meio da Champions e tal, patinando muito, e o Dortmund, ele é um time que, se tivesse completo, se tivesse com o Haller, a gente poderia fazer uma outra projeção. Não sei se daqui a 3 meses o Haller volta, não há uma previsão oficial de retorno do Haller, mas, como a gente está dizendo aqui, muita coisa pode mudar até fevereiro, essa poderia ser uma delas, e seria excelente para o Borussia Dortmund ter o seu artilheiro, o seu homem-gol de volta para o mata-mata da Liga dos Campeões. Esse pote aqui tem
Inter e Milan fizeram campanhas muito boas na primeira fase. A Inter de Milão ela se classificou exatamente no confronto direto contra o Barcelona, né? Porque contra o Bayern de Munique era difícil projetar alguma coisa, o Bayern era o grande favorito a ser o primeiro do grupo e foi mesmo, e foi o único time 100% de aproveitamento na fase de grupos, então ali estava dentro do que todo mundo esperava, imaginava e projetava. E a Inter fez a parte dela era brigar com o Barcelona pela vaga, e isso a Inter fez de maneira muito competente. A Inter competiu muito mais do que o Barcelona, a Inter foi muito mais eficiente do que o Barcelona e foi uma justíssima classificada dentro desse grupo para a próxima fase. Então, a Inter está aí com muitos méritos, assim como o Milan. Assim como o Milan, que hoje tem um jogo interessante, o Milan que tem um Rafael Leão ainda desequilibrante, o Milan que tem Bennacer e Tonali com uma dupla no meio campo que se encaixa muito bem na destruição e até mesmo na construção. É um time que se solidifica no início da temporada, tá ali entrando no G4. Quando você tem o campeonato italiano hoje sem as potências lá em cima, o Milan é o único que tá lá entre eles. Talvez seja o time dos grandões, o italiano, que mais tem agradado nessa temporada. É porque o Napoli, no todo, ele tem agradado até mais. É porque ele não está ali naquele bloco de Milan, Inter e Juventus, como os grandões, e do Napoli eu falo daqui a pouquinho. O Liverpool está nesse pote aqui. O Liverpool ele terminou a fase de grupos muito melhor do que começou. O Liverpool começa, vocês vão lembrar, tomando uma surra do Napoli, fora de casa, e sofrendo muito, assim, um parto para virar o jogo contra o Ajax. E ao mesmo tempo, muito mal e patinando na Premier League. Liverpool começa a dar uma estabilizada nisso. O Liverpool tem jogo grande contra o Manchester City na Premier League e dá a resposta. E na reta final ele dá a resposta na Champions também. Consegue terminar com a mesma pontuação do Napoli, ganha do Napoli na última rodada. Não é suficiente para ser o primeiro colocado porque ele não tirou a diferença do saldo no confronto direto. Mas ele tirou a invencibilidade do time sensação da temporada. Então, aos poucos a coisa começa a melhorar e, como a gente já disse, até fevereiro, muitas coisas podem acontecer. Entre elas, impacto de janela de transferências. Vocês lembram que foi a chegada do Luiz Dias no meio do ano, no meio da temporada passada ao Liverpool. Como gerou resposta, resultado, como fez gols importantes, como melhorou a dinâmica, como acentuou a disputa de vaga no ataque. Chegou muito bem, chegou chegando. Pode ser que o Liverpool consiga um outro acerto muito grande na janela de janeiro. Pode acontecer. E aqui, gente, nesse pote, nada mais chama atenção do que a presença do Paris Saint-Germain. O que passa a impressão é de que o Paris Saint-Germain, ele é um clube pouco acostumado a ser ambicioso. Vocês pegam o que foi a coletiva do... Será que entortou o negócio aqui, rapaz? Deixa eu ajeitar aqui. Acho que deu uma entortada. Vocês pegam o que foi a coletiva pré-jogo do Carlo Ancelotti, antes do Real Madrid entrar em campo na última rodada da Champions, e pega o que foi ali o noticiário do Paris Saint-Germain antes do jogo, da última rodada contra a Juventus. O Ancelotti, com o Real Madrid já tranquilo, atual campeão, 14 títulos de Champions, assim, o Real Madrid não precisa provar nada mais para ninguém, o Real Madrid ele já é o maior clube da história, o maior clube do mundo e fim de papo. E o Ancelotti na coletiva, não, mas esse torcedor aqui, desse clube aqui, ele não aceita perder, ele não aceita qualquer coisa que não seja o primeiro lugar do grupo. O discurso é sempre esse. E você não vê no Paris Saint-Germain, essa coisa que muita gente chama ali do senso de urgência, você não vê esse apetite do Paris Saint-Germain. Não é possível que a informação lá na Itália, que não estivesse chegando a informação do que o Benfica estava fazendo contra o Maccabi Haifa. Gente, o Benfica está goleando. Pode acontecer do Benfica no finalzinho tirar a diferença do saldo. A gente precisa fazer mais aqui. E não, a gente viu pelo contrário, o Paris Saint-Germain até com uma certa cautela ali no segundo tempo para tentar ali meio que segurar uma Juventus eliminada, que estava brigando por Europa League. Sabe, isso falta no Paris Saint-Germain, um DNA vencedor, uma mentalidade.
Uma mentalidade de um time que não se contenta. Não pode, com todo respeito ao Benfica, que é um time muito competitivo, muito bem treinado, que deu muito trabalho ao Paris Saint-Germain, que não perdeu para o Paris Saint-Germain, foram 2 empates por 1-1. Mas o Paris Saint-Germain não pode aceitar, as figuras que hoje compõem o projeto esportivo não podem naturalizar. Sabe, precisa ter sede, a gente tem que ser o primeiro do grupo. Se o Benfica fizer a goleada lá, nós vamos fazer aqui também, para garantir a questão do saldo. Você não vê isso no Paris Saint-Germain. Talvez seja uma, além das bagunças internas, além da fogueira de vaidades e tal, uma opção de coisa. Essa eu acho que é uma das explicações porque o projeto ainda não decolou. Falta... muita vontade, eu não sei se a palavra começa com T, termina com ão, se o YouTube vai bloquear, porque pode não ser da faixa etária e tal, mas aquilo mesmo, aquela gana, assim, aquele ão de ganhar, de ser primeiro, de faturar tudo, de comprovar o favoritismo, a gente não vê isso no Paris Saint-Germain. Não sei se em 3 meses o Galtier consegue mudar isso para o confronto do mata-mata, principalmente se o Paris Saint-Germain pegar alguém muito pesado do pote 1. Porque no pote 1 aqui ele pode pegar todo mundo, menos o Benfica, que foi o mesmo time do grupo. Não tem francês ali para bloquear. Então ele não vai ter moleza nenhuma. Nenhuma. A não ser que seja o Porto, que não é moleza, mas ele não conseguiu ganhar do Benfica em 180 minutos na fase de grupos. Qual a garantia que ele vai ganhar do Porto? Né? Então o PSG trouxe para ele um baita de um problema, uma baita dor de cabeça, por pura falta de vamos lá, sabe, na última rodada. Falta muito isso ao Paris Saint-Germain. No pote 1, o Tottenham sofreu ali para conseguir a classificação no grupo mais equilibrado que a gente teve na fase de grupos. Mas o Tottenham tem Harry Kane, o Tottenham tem talentos individuais e é um adversário que pode sim passar por quem for nas oitavas de final. Você tem o Porto que quem olha hoje, quem está lá do outro lado e olha para esse pote, pensa o seguinte, pô, menos pior aí, né? Menos o que pode ser mais tranquilo é pegar Porto ou Benfica, é pegar os portugueses, porque mesmo o Tottenham, ele joga na Premier League, né? Ele joga numa das principais ligas do mundo, ele tem um elenco caríssimo, ele é um adversário mais qualificado do ponto de vista individual do que Porto e Benfica. Mas o Porto fez uma campanha também muito tranquila na fase de grupos. O Porto foi o primeiro colocado do grupo dele, o Porto ganhou 4 dos 6 jogos, o Porto competiu, era o grupo do Atlético de Madrid, mas é aquele que a galera olha, eu acho que o Benfica jogou mais bola até do que o Porto na primeira fase da Liga dos Campeões da Europa. Mas aqui a gente tem, tirando os portugueses e o Tottenham que eu já citei aqui, aí não tem jeito, né? Você tem Chelsea, evolução gigante com o Graham Potter. Gigante. Um trabalho que tá dando super certo. Tipo a obra aqui em cima também, tá dando super certo e não para nunca, mas um dia vai acabar. Você tem Manchester City. O Manchester City, na reta final da primeira fase, ele foi ali só na manha. O jogo da penúltima rodada contra o Borussia Dortmund, então, é a prova disso, né? O Guardiola tira o Haaland no intervalo, ele estava com um quadro febril também. Aí no segundo tempo o Mahrez perde um pênalti, depois tem uma chance na entrada da área, e aí ele falou, quer saber? Não quero mais jogo, vamos segurar a onda. O City se poupou na reta final da fase de grupos porque fez gordura suficiente, porque tinha tranquilidade suficiente para fazer isso. Então, não se enganem, o City no mata-mata vai estar com a rotação máxima, vai estar com de 1 a 10, vai estar com a velocidade 11. Vai ser o Manchester City de fato brigando pelo título da Champions, com o Haaland tendo um mês de descanso e treinamentos, porque ele não vai disputar a Copa do Mundo. Esse é um fator muito importante, que pode ser decisivo para os números individuais do Haaland e para as conquistas coletivas do Manchester City dali para frente. O Real Madrid não teve o Benzema em vários momentos da fase de grupos, na maioria da fase de grupos, e aí teve o Rodrigo segurando o rojão, jogando na função do Benzema. O Valverde, um tanque, um negócio assim. Eu acho, inclusive, que o Valverde poderia ter sido eleito o melhor jogador da fase de grupos da Champions. Mole, tranquilo. Um tanque, desarmando, construindo, velocidade, fazendo papel de ponta, fazendo papel de volante, super versátil, assim, um jogador exuberante para chegar na Copa do Mundo voando, e foi um dos grandes responsáveis pelo Real Madrid ter os números que teve na fase de grupos da Liga dos Campeões. Real Madrid é Real Madrid, vire consolidado, Rodrigo aproveitando as oportunidades, e até fevereiro
dependendo, a gente pode ter o Benzema recuperado. Claro que o Benzema vai sofrer o desgaste durante a Copa do Mundo. A gente não sabe se a França vai jogar 3 jogos, se vai jogar 6, se vai jogar 7, o quanto o Benzema vai ser exigido nisso aí, mas o Benzema vem da melhor temporada da carreira e pode chegar muito motivado com o título mundial pela França, que ele não tem, porque ele não estava no elenco de 2018. Então, o Real Madrid é outro que chega muito grande para as oitavas de final. Lembrando que é o contexto de agora, a gente tenta projetar para fevereiro, mas fevereiro é muito longo. Mas para o contexto de agora chega. Bayern de Munique, reinventado com a saída do Lewandowski. Hoje os gols estão mais distribuídos, diluídos. O Choupo-Moting está vivendo uma fase que eu acho que ele nunca viveu. Não só fazendo muito gol, como fazendo gol bonito também. E o Napoli, esse foi a melhor, a mais grata, a mais agradável surpresa que a gente teve na primeira fase pela qualidade do futebol apresentado. Distribuindo goleada, um time que marcou mais de 50 gols em menos de 20 jogos na temporada e levou muito pouco. Acabou levando 2 no Liverpool aí, mas não chegou nem a 15, chegou a 15 gols só sofridos na temporada em quase 20 jogos. Então é um time muito bom nas duas pontas do campo, sólido defensivamente, com ótimos números ofensivamente e jogando um futebol muito legal. Quem pegar o Napoli, é claro que a primeira coisa que o cara que tá no pote 2 quer é fugir do Real Madrid, é fugir do City do Guardiola e é fugir do Bayern de Munique, da máquina Bayern de Munique reinventada sem o camisa 9. Tá bom, eu também tô de acordo que esses são os 3 mais temidos. Mas quem pegar o Napoli vai ter uma baita de uma dor de cabeça, a não ser que daqui a 3 meses o Napoli não mantenha a performance do início de temporada, porque a gente já viu isso acontecer muitas vezes, inclusive com o próprio Napoli, que já chegou a liderar o campeonato italiano, perdeu o gás no final e não bateu campeão nesses últimos tempos. Mas o que mostrou na fase de grupos da Champions foi de encher os olhos. Acho que o Valverde individualmente foi o melhor jogador da fase de grupos. E acho que o Napoli foi um dos melhores times, um dos mais legais da gente ver nessas 6 primeiras rodadas da Liga dos Campeões da Europa. O que você pensa? Que confronto você queria muito ver nas oitavas? Deixa nos comentários que a gente vai lendo e trocando ideias por aqui. Valeu, pessoal!